Ô Marcão, já que não tem gravação nenhuma por enquanto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Na época, o Pacatini ele comentou lá na época com o Goulart de Andrade que ele tinha umas gravações que provavam que tudo que aconteceu era verdade. Você teve acesso a essas gravações do Pacatini? Do que se trata essas gravações? Legal, Riba. Sim, a gente teve acesso a essas gravações, mas assim, não são gravações da criatura, são gravações de depoimento de militares que eles coletaram na época e que foi feito um acordo que eles nunca revelariam esses vídeos, esses depoimentos. Por exemplo, porque assim, o acordo foi mais ou menos assim. Na época, esses militares que gravaram em vídeo, comentando várias partes da operação, eles estavam sendo meio que ameaçados lá dentro da ESA, estavam sendo perseguidos, e eles comentavam, inclusive, de algumas coisas que aconteciam na ESA, assim, por parte, né, do exército, por exemplo, das punições que existiam lá, que eram muito severas, né? E aí eles estavam com aquele medo, então eles fizeram assim, ó, a gente vai gravar o depoimento, a gente vai confiar em vocês, se alguma coisa acontecer comigo, com a minha família, vocês podem publicar isso. Agora, também o acordo foi que se acontecesse qualquer coisa com os ufólogos, também eles poderiam publicar. E aí eles não publicaram. Eu lembro que o Petri, do Fantástico, ele chegou a conversar com uma desses militares que gravou em vídeo na época. Então, esses depoimentos, essas coisas que o Pacatini menciona, são gravações de depoimentos da Polícia Militar, né, do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro, e que se isso viesse à tona na época ia dar um rebu muito grande, né? E aí o próprio Petri disse que ofereceu uma quantia muito alta para um desses militares, até falou para ele que colocaria ele e a família em segurança em Miami, que eles tinham lá um escritório em Miami e tal, né? Ele poderia fazer isso, só que ele teria que gravar uma exclusiva com o Fantástico naquela época, contando tudo que ele viu, que ele teria feito, porque esse rapaz, ele chegou a ver parte da criatura, que ele nunca imaginou que era uma criatura, porque assim, esses militares que participaram do transporte e que estiveram lá, só as autoridades sabiam do que realmente se tratavam. Para eles estavam cumprindo uma missão, eles não podem perguntar do que eles estavam fazendo, e sem querer, numa oportunidade que esse foi o rapaz do comboio, né, saiu da ESA, em um determinado momento que ele estava parado num local em Varginha com o caminhão, um S2, que é o Serviço de Inteligência do Exército, que estava com um carro à paisana, um Fusca, chegou, mandou o rádio e falou assim, olha, me segue, beleza, ele foi seguindo, disse que passou na frente do Hospital Regional, deu a volta, aí quando ele chega assim, próximo no Hospital Humanitas, ele faz a volta, entra pela rua de trás do Hospital Humanitas, desce, e aí o Fusca fala para ele, ó, entra de ré agora, você vai entrar de ré nesse portão. Aí é aberto um portão, ele diz que ele entrou de ré, aí fechou, aí ele percebeu que tinha uma movimentação no pátio do hospital atrás, muito grande, diz que tinha viatura da polícia, viatura do Corpo de Bombeiros, essa movimentação, essa correria, e quando ele desceu, né, na época, né, do caminhão, um capitão veio e perguntou se eles estavam munidos, se tinha alguma câmera, algum gravador ali com eles. Ele falou assim, não tenho nada disso. E aí falou para eles tirarem a gandola, que é uma parte da farda, né, que segura a farda. A parte de cima. Eles tiraram, só que eles ficaram ali. Como ele estava fardado, e parece que ele percebeu quando o capitão da polícia, do militar, saiu de dentro do local, diz que ele saiu com a boca, assim, com a mão na boca, meio desnorteado, assim, né, tipo assim, daí ele achou aquilo estranho, né, aquela correria, e ele, como fardado, ele acabou entrando numa sala, aí, lá no hospital, ele entrou nessa sala, e quando ele viu na sala, tava esses superiores dele lá dentro, e vários médicos, diz que 15 pessoas ali em volta, diz que eles estavam olhando dentro de uma caixa, anotando, e aí foi quando ele viu, assim, meio que de longe, a parte do joelho até o pé, né, que ele comenta que era uma graxa, um óleo, e uma veia saltada que tinha, e o pé era bifurcado. Mas ele fala que na cabeça dele, naquilo, ele falou, nossa, o que é isso? É um animal queimado? É um homem queimado? Que estranho, e tal. E aí, quando ele volta, né,
quando ele é percebido dentro da sala, inclusive o capitão dele olha e falou: fulano, não era para você estar aqui dentro, é você esperar lá fora e tal. Aí ele vai lá para fora, espera um pouco, o pessoal lá de dentro acho que embalaram essa, fecharam numa caixa compensada, aí colocaram no caminhão, e aí a hora que colocam no caminhão dele, ele comenta que nesse momento, nesse caminhão, sabe aquela janelinha que tem, que dá para você olhar para trás? Ele comenta que foi colocado um papel verde para que ele não conseguisse enxergar atrás, e aí nesse momento onde é colocada essa caixa no caminhão, esse Fusca S2 sai e fala: me segue, não para ninguém, vamos embora. Aí diz que eles seguiram para sentido Três Corações. Na hora que eles chegaram na Fernão Dias, ali no trevo, já tinham 2 dos caminhões aguardando lá, que era o Demelo, né, na época, né, enfim, eles estavam ali aguardando. Aí quando ele passou, os 2 foram seguiram ele caminhão. Eles falaram, ele comenta que na época ele tinha que fazer uma volta para entrar direto na ESA. Eles fecharam a rua, tipo a rua contramão, eles deixaram o caminhão passar para dar acesso à rua principal da ESA, né? E aí ele pega e passa e ele entra. Ele falou que na hora que ele chegou no portão da ESA, ele falou assim, que todas as missões que eles saem, ele tem que parar o caminhão, tem a guarita com o militar, ele tem que passar as informações do veículo, né, da viatura, e o odômetro, tudo certinho. Ele falou que esse dia estava já aberto, a instrução era para ele passar rapidamente e descer com o caminhão na garagem da ESA, onde fica na parte de baixo lá, encostar esse caminhão quase na parede, podia até encostar. Na hora que ele desce o caminhão lá, já tinha um outro militar esperando lá, falou para ele falou: não pode até encostar na parede esse caminhão. Hein? Aí ele pegou e encostou, aí ele saiu, né, isso era por volta de umas 17h30 do dia 22 de janeiro, né, que foi na segunda-feira. E aí ele fala que foi chamado na sala do tenente-coronel Olímpio Vanderlei, no qual o Olímpio chegou lá, outras pessoas que tinha patente mais alta. Ele não entendeu muito bem porque que ele estava ali. Ele falou assim: senhores, começaram ali a perguntar. Primeiro ele falou assim: senhores, vocês acabaram de participar de uma missão ultra secreta, né? Isso é comentado por esse militar. Ele falou, daí um olhou para o outro, disse que tinha alguns que ficaram surpresos, mas que missão é essa do tal? Daí diz que ele vira para ele e fala assim: fulano, você viu, o que você viu? Daí ele olhou assim e falou assim: tenente, para mim eu era um homem queimado, um bicho queimado, né? Daí ali, para resumir, tá? Ele comenta que era uma coisa paranormal, era um ser, que não era para aquele assunto sair de nenhuma maneira, podia sair para fora, e que se essas informações vazassem dali, eles iam se ver muito feio com ali as autoridades do Exército. Aí ele comenta que mesmo assim o próprio tenente-coronel Olímpio, dizendo para ele que era uma coisa sobrenatural, um ser diferente, ele falou que ele não acreditou, que ele não... E aí ele começou a perceber que nos dias posteriores, a própria equipe que tinha participado, eles começaram a escalar esses militares em horários diferentes. Então ele não se encontrava com as outras pessoas que estavam ali com ele, e ele ficava muito em missão para fora, mandava ele para fora. Ele fala que ele ficou meio que sem saber, assim, meio que sem assistir os noticiários. Aí foi quando ele chegou num determinado local lá em Três Corações, e que o rapaz, que ele chegou para almoçar num restaurante que ele sempre almoçava, e aí o rapaz falou assim: viu, eu vi aquele dia que você saiu com o caminhão aqui, cadê o ET? Daí disse que ele olhou assim e falou assim, daí ele se assustou, né? Ele falou assim: hã? Que ET? Ele falou assim: não, eu vi que vocês falaram, você não viu um noticiário aí? Eu vi que aquele dia aqui você passou no comboio até acenou para mim e tal. Ele falou assim: não tem nada de ET não, que é isso? Aí ele pegou, pera aí, eu vou mostrar para você. Ele disse que trouxe uma revista e mostrou. Daí que ele, na cabeça ele falou assim: aí que eu acabei acreditando mesmo nessa história, porque para mim, nunca que eu ia imaginar que eu ia transportar um ET, tipo, né? E aí ele comenta de várias coisas que ocorreram depois, né, pressão psicológica, enfim.